Olá, meus amigos leitores! Hoje eu trago o Bernardes Link, o leitor. Pensa num livro bom, mas calma, calma. Esse aqui tem muita coisa para contar e eu ganhei de presente. Olha que dedicatória bonita da minha amiga Manuela do Ar Jardim Secreto. Vou deixar o link dela aqui embaixo para vocês acompanharem todo o trabalho que ela faz na internet. Trabalho maravilhoso. Esse aqui foi um conto do livro que nós fizemos no Natal do ano passado. E sim, 8 meses para ler um livro. A fila estava grande. Bom, enfim, chegou. Obrigado, Manu. Amei o livro. Me deram justamente porque disseram que eu tenho a ver com o nome de O Leitor. Mas vou adiantar que é só com o nome, viu? Com a história não tem nada a ver com o enredo. Brincadeiras à parte, o livro muito bom. Ele me lembrou bastante a menina que roubava ali os Matsuzaki. Por quê? Porque aqui se passa após a Segunda Guerra Mundial. E esse aqui se passa ali bem no finalzinho mesmo da Segunda Guerra. Nossa, esse livro é emocionante. Esse livro aqui me emociona. Um dos poucos livros que eu posso dizer que fizeram os olhos suarem. Muito bom esse livro aqui. E esse aqui também me traz boas lembranças. Foi lançado em 1995 pela editora Record. A minha edição é de 2009. 239 páginas divididas em 3 partes, e que divisão boa. O autor aqui fez uma acertada decisão de os livros se passarem por tempos diferentes. Eu vou citar para vocês, apesar dele não citar aqui, nós fazemos os cálculos, ele olha, ele fala a idade do personagem, outra hora ele faz o ano que está acontecendo a história e você fica deduzindo quanto tempo passa. Eu amo essas coisas. Não, a matemática eu não gosto de fazer conta não, mentira. Bom, então essas 3 partes que ele faz menção a épocas e momentos que está passando a história. Alguns livros, eles simplesmente colocam uma passagem de tempo como se fosse tudo num dia só, numa hora só, numa semana só. Aqui não, aqui se passa ao longo de uma vida inteira, é como se fosse uma biografia. Gostei bastante de como ele colocou. Então vamos na primeira parte, que contém 17 capítulos. O nosso protagonista, você já sabe que meu resumo não é na ordem cronológica do livro, né? Eu faço de uma forma mais fácil para vocês entenderem, porque eu estou narrando um resumo, e não como acontece. Então aqui eu já vou introduzir logo o nosso personagem, Mitchell Berg. Ele tem 15 anos, ele tem hepatite, e já está perto do finalzinho ali da cura para essa hepatite. Voltando da escola, lembrando que tem um filmezinho lançado desse livro aqui, inclusive essa capa aqui é justamente a capa do próprio filme que eu recebi. Eu assisti também o filme e vou fazer um comparativo com algumas coisas que tem no filme que ficou muito bom. É muito legal você assistir o filme após ler um livro. Nossa, eu me emociono demais vendo os personagens assim, porque quem se imagina de alguma maneira como nós lemos, né, vendo os personagens, os homens e as mulheres, mas quando você vê ali na telona, nossa, é totalmente diferente e é muito emocionante. Então o filme sim é uma outra obra, é uma outra conexão, são 2 conexões diferentes. Gosto do livro e gosto mais ainda de assistir o filme após ler o livro. Foi consequente. Eu li o livro, já vi o filme e gostei demais. Então o nosso protagonista está voltando da escola e ele passa mal, começa a vomitar ali no filme, você vê ele nos becos vomitando ali, e uma senhora o ajuda. Ele, né, os alemães são um pouco mais frios que os brasileiros, ou os brasileiros são mais quentes do que deveriam, enfim, ele, né, só recebe ajuda ali e vai embora. Quando ele chega em casa, ele conta para a mãe que ele foi ajudado por uma senhora na rua, e a mãe dele fala assim: você não agradeceu? Mal educado, pode voltar lá e agradecer a moça. E entre ela ajudar e ele ir agradecer, passa-se mais ou menos uma semana. Quando ele vai agradecer, ele vai na casa da senhora Smith. Então já vamos adiantando aqui, o nome dela é Hannah Smith. É porque a informação do nome dela é dada lá no final da primeira parte, porque eles não têm muita informação sobre o outro. E já vou chegar nesse ponto. Mas é importante aqui, Hannah Smith tem 36 anos de idade, ou seja, 21 anos mais velho do que o nosso protagonista Mitchell, e ele fala que ela tem 10 anos a menos que a mãe dele, então a mãe dele é mais jovem do que ela. Eu fiquei fazendo as contas, não bateu não. Não sei como é que era nesse tempo, mas um filho com 11 anos parece um pouco complicado. Bom, quando ele vai entregar, casinha simples, apartamentos modestos, ela está passando roupa com roupas, passando as roupas dela, trajando roupas de uma senhora de 36 anos, solteira. Então ela está ali sem sutiã, ela está ali com as roupas mais folgadas, e ele começa a ver os detalhes, um jovem na puberdade, vendo esse tipo de coisa, bom, fica um pouco nervoso ali, agradece e vai embora. Quando ele chega de noite em casa, tendo os seus pensamentos na sua cama, na sua intimidade, morri de rir dessa parte, que algum homem de 15 anos não passou por isso, tem a sua poluição noturna, muito engraçado como o livro descreve. O filme mostra ele só na cama ali, acorda, levanta, mas o livro ele mostra o pensamento da pessoa. Não tem como o filme mostrar o pensamento. Bom, talvez algum diretor muito criativo consiga, mas esse aqui não aconteceu, ele não colocou. E ele fica ali nesse tipo de pensamento e no conflito moral, porque ele estava pensando na senhora Smith justamente contra os pensamentos que a igreja católica ensinava na época, que o padre ensina para ele fica nesse conflito moral de, poxa, eu estou pensando nisso, mas não deveria estar pensando nisso. Mas como é que uma criança de 15 anos pensa nisso? E eu vou deixar um pensamento no short para vocês, exatamente sobre essa questão de você pensar uma coisa e agir outra, que ele reflete aqui nesse livro, bem interessante. Bom, ele passa mais um tempo ali e resolve visitá-la novamente. Após a aula, ele passa no caminho, ele resolve visitá-la. Ele chega um pouco mais cedo do que ela chega do trabalho e ela não está em casa, ele resolve esperar. Quando ela aparece com alguns
sacos de carvão, lembra que é no século passado, e simplesmente o aquecedor era carvão, e ela só olha para ele e fala assim, bora menino, tem mais 2 sacos lá embaixo, me ajuda a pegar. No filme ficou muito bem feita essa parte, porque era como se fossem sacolas, né? E ali não, ele tem todo um estoque de carvão onde vai usar pá, e se suja todo, se lambuza todinho. Muito engraçado essa parte. Por quê? Porque ele sobe com os carvões todo sujo, igual o menino mesmo, como se fosse uma criança. E ela fala para ele, nossa, como posso eu devolver você para sua mãe, todo sujo desse jeito, sendo que você veio só agradecer? Bora, tira a roupa e vai tomar banho. Ele olha para um lado, como assim tira a roupa e vai tomar banho? Enfim, ele entra no banho muito vergonhoso, igual dá para ver lá no filme, é bem engraçado essa parte. E daqui a gente começa numa cena como se fosse 50 tons de cinza. É um amor gostoso de se ler, um amor apaixonante. Eu acho engraçado porque tem livros, por exemplo, como esse aqui do Tolstói, que mostram um relacionamento ardente, as pessoas namorando, as pessoas que desejando estar umas com a outra. Gostei muito desse vídeo aqui, eu vou deixar no card para vocês. O resumo dessa história é muito impressionante. Gostei muito e renovou os meus votos no meu casamento, mesmo imaginar dessa forma como amor e como outro se pensa. É interessante que esse aqui dá até muitos debates sobre essa questão de casais e de encontros de casais, pessoas que se relacionam com essa parte, quem cuida dessa parte dos casais. Muito bom. Enfim, ela chega por trás com a toalha, seca o rapaz, e nessa de secar o rapaz, ela também está nua, e ele fica muito nervoso e tem uma ejaculação precoce. Nossa, mas é engraçado. Foi a primeira vez do garoto, né? O filme ali já mostra eles indo direto pro vamos ver, mas aqui não acontece. Ele simplesmente foi precoce e é muito engraçado o sentimento dele, o pensamento dele, como ele trata dessa forma. Eu achei muito engraçado, simplesmente engraçado. É muito bom um livro desse jeito, você se divertir numa leitura dessa. Então eu tava esperando esse tipo de leitura, mas eu li e me diverti bastante, foi muito legal. Bom, ela olha pra ele e fala assim, não foi isso que você veio procurar? E ele, foi! Ele vai pra casa, tem uma noite de insônia, ele não consegue se controlar porque ele queria voltar lá e fazer mais coisas daquele novo mundo que ele estava se descobrindo, da sua sexualidade, o mundo de mulheres. A Alemanha ali pós-nazista eram bem separados, os homens e as mulheres. A gente vê, por exemplo, que citando que na escola dele, ele tinha turma só de homens e a turma só de mulheres ficava do outro lado, eles não tinham nem contato homens com mulheres. Então esse contato que ele teve, esse novo mundo que ele estava descobrindo, foi muito novo para ele. É muito legal como é feito. Enfim, ele começou a faltar as últimas aulas da escola para poder visitá-la, e nessa de largar as últimas aulas, ele comenta com ela, eles passaram a ter um relacionamento fixo e constante diário, fala para ela que quer largar a escola para ficar com ela. Ela paga um sapo para ele, fala que a escola é o futuro da vida dele, que ele tem que continuar a escola, e inclusive, para incentivar os estudos, ela fala para ele que ele tem que ler um livro para ela. É legal porque aqui, quando ele começa a ler, ela vai questionar: por que você está estudando? O filme ficou muito bom, de idiomas, que você está estudando de trabalho e tal. Ele vai falar que tá lendo Guerra e Paz, do Tolstói também, não tenho na minha biblioteca, é uma vergonha eu não ter Tolstói na minha biblioteca. Eu vou comprar Guerra e Paz, tá na fila. E também de Homero. Homero no filme fica bem destacado ali, porque ele cita para ela algumas frases de Homero, e vou deixar no card para vocês o resumo dessa história. Essa história é impressionante, eu gosto muito da Elida e do Homero, do que a gente escreve aqui. Bom, o nosso jovem Michael, ele tá de férias na escola e resolve fazer uma surpresa. Ela trabalha de cobradora ali no bonde, e ele entra no segundo vagão, enquanto ela tá no primeiro. Dá uma discussão de relacionamento tão grande. No filme ficou a ver navios ali, você não entende muito por que eles estão discutindo, ficou uma discussão meio tola, não ficou muito interessante. Mas o que acontece? Ele entrando no segundo vagão, sabendo que ela era cobradora do primeiro vagão, deixou a entender, no ponto de vista dela, que ela simplesmente, ele não queria que ela estivesse com ele por ela ser uma mulher mais velha, e ele tivesse vergonha de andar no público com ela. Essa discussão vai gerar frutos no futuro, que eu já vou citar, mas essa discussão deles foi justamente por isso, porque ele, no segundo vagão, passa a mensagem que não queria estar perto dela. Então ela se irrita. Ele tem essa discussão boba dentro de casa lá, no final ela manda ele embora. Ele vai embora e ele começa a entender um pouco da maturidade do homem adulto. Para você que é casado, você vai entender. Ele vai embora, mas ele fala assim, poxa, se eu for embora, eu fico sem as gracinhas, as carícias, os romances. Como é que eu faço? Então ele volta e assume a culpa por um erro que ele não acredita que cometeu, e vou deixar esse pensamento no short também. Por que ele pensa, ele assume o erro? Porque simplesmente ele fala que todas as discussões que tem com ela, ele assume a culpa para que ele possa estar em paz com ela. Essa parte é muito engraçada porque todo homem casado sabe que é assim que funciona. Para você resolver conflitos, você tem que admitir culpas e erros, senão você não resolve. Qual a mulher que vai dizer assim, sim, eu estou errada, perdão? Não conheço, conhece algum? Brincadeira. Bom, ele conta pro pai dele que ele tem que fazer um passeio com uns amigos
mas na verdade ele quer tirar uns dias de folga com ela para se desculpar e mostrar para ela que ele quer sim andar com ela em público e faz uma viagem com ela. Essa viagem são de poucos dias e ele não tem recursos, ele tem uma coleção de selos, ele é um filatelista e ele simplesmente os vende por 70 marcos. Para você que já fez os cálculos aí da economia, na época dava uns R$ 230. Aí você tem que fazer uma inflação da Segunda Guerra para cá que deve ser gigantesca, mas o dinheiro é suficiente para que eles possam se hospedar num hotel e lá, para ficar mais barato, para eles ficarem no mesmo quarto, não como casais, ele diz que ela é mãe dele. Mas acho que ela não percebe, ele só bota nos documentos lá que simplesmente são mãe e filhos. Bom, fica um momento de romance agradável, ele acorda no dia seguinte muito cedo e resolve fazer uma surpresa. Ele acorda cedo, vai na padaria, compra pães, faz um café da manhã elegante, compra flores e deixa um bilhete para ela. Quando ele volta, essa mulher tá surtada. Eles têm uma briga mais feia do mundo, onde ela dá sentadas nele e a fivela do cinto machuca e corta a boca dele. E ele tentando explicar para ela que deixou um bilhete avisando e ela chorando, desesperada, achando que tinha sido abandonada em outro lugar desconhecido por ele. Nossa, é bem tenso essa parte da conversa, justamente porque ela acredita de fato que foi abandonada e ele tentando provar que nunca faria isso por ela, sendo que ele estava justamente ali provando que pode ter um romance com ela, mesmo ela sendo mais velha. Essa parte é bem interessante, eles fazem as pazes, enfim, no leito, como deveria ser. Bom, o pai dele vai fazer uma viagem junto com a sua família, eles são 4 irmãos, é o pai, a mãe, 4 irmãos, são 6, só que ele vai ficar e a irmã mais nova vai ficar com ele também. E ele tem que dar um jeito de tirar a irmã de casa. Ele faz qualquer coisa, ele fala pra irmã, e aí? O que tu quer pra tu ficar uma semana fora daqui na casa das amigas? E a irmã dele, por ser a irmã mais nova, recebe roupas da irmã mais velha, que por consequência veio da tia, de um parente, assim como ele usa roupas dos tios, que é descrito aqui. Para ela usar roupas novas, eles têm que ter dinheiro e ela não tem, e o Mitchell também não tem, o Michael também não tem. Então o que ele faz? Ele rouba uma calça jeans para ela poder ir para outra casa. Olha só o nível que o rapaz chegou para namorar. Nesse de roubar roupas, ele acaba roubando a camisola também para dar de presente para Hannah. Isso não é contado no filme, hein? Só para quem lê o livro ou quem assiste aqui no canal. Ele chama a Hannah então para lá, eles têm uma semana de casados ali, de amor, de paixão. E a Hannah se impressiona com a biblioteca do pai. Pai de Michael, ele é filósofo, professor de filosofia, e ela se impressiona com os livros que ele lê, e justamente livros como esse daqui, que eles vão conversar bastante lá. Acaba o 7º a 6º ano, ele vai para o 7º ano, e a escola dele agora começa a ser uma escola mista, onde tem meninas e meninos, e ele começa a ter ali encontros com outras meninas, inclusive com a Sophie. Sophie é uma nova personagem que vai ser inserido aqui no nosso livro. É uma parte bem interessante. Bom, no capítulo 15, vai descrever que no momento de chuva lá, o Michael tá com a Sophie e o capítulo chama que ele traiu a Hannah. No filme não tem essa história e simplesmente aqui não deixa claro se traiu, é só o título do capítulo, mas não conta o que aconteceu. Diz que tava chovendo, ele tocou nela, botou a mão no ombro dela e pronto. Só isso. Eu falei, e agora? Só que lá na segunda parte, primeiro capítulo da segunda parte, ele conta que ele dormiu com a Hannah. Então, de fato, assim, né, se chegou a trair, foi uma vez e a Hannah não ficou sabendo, não tô querendo abafar o caso, mas fica de fofoca. Então, ele simplesmente passa por essa experiência aí com uma garota da idade dele. Ele percebe então que não tem nenhuma intimidade com a Hannah, a não ser as intimidades casuais ou sexuais, se você entende assim, e resolve fazer perguntas para ela, quem ela, de onde ela veio, para onde ela vai, quais são os motivos de vida, sobrenome, essas coisas. E ela fala que ele é muito curioso e a vida dela não vai fazer diferença na vida dele, que ela prefere não falar, então acaba se esquivando. E nessa de querer conhecer um pouco mais, ele fica ansioso. Um dado e maravilhoso dia, ele chega no apartamento e o apartamento mais vazio do mundo. Eita, a Hannah se mudou. Ele vai nos vizinhos querer tirar satisfação, querer perguntar para os outros, mas todo mundo, ninguém dá ideia para um jovem de 15 anos, porque diz simplesmente que ele é uma criança. E por ser criança, ele não tem que saber da vida dos adultos e qual a decisão que os adultos devem tomar. Nossa, ele ficou decepcionado. Essa decepção, quem já passou por uma decepção amorosa, sabe que é uma das maiores dores que uma pessoa pode passar. E para ele foi muito doloroso. A primeira parte acaba aqui e a segunda parte já começa 7 anos depois. Então a gente sabe que nesse longo período de tempo foi só dor e sofrimento para o Michael. Ele simplesmente 6 meses depois que a Hannah foi embora, ele também se mudou, a família dele se mudou dali e agora ele tem 22 anos e estuda direito. E nesse estudo do direito que ele está fazendo com a sua turma, com o seu professor, eles têm que assistir um caso real, um caso jurídico, para eles poderem avaliar ali como é a atuação do réu, do promotor, do advogado, do juiz, para eles poderem aprender. E por incrível que pareça, o réu é justamente Hannah Schmidt. Cara, esse livro é muito legal. Muito legal como o livro coloca e como as coisas acontecem. Essa segunda parte, ela é mais rápida. Eu vou contextualizar, porque o livro vai contando as sessões do direito que vão acontecendo ali, e a gente vai catando as informações para poder fazer esse contexto que eu vou fazer agora. Então, para ficar objetivo, vou contextualizar logo.
Após, 20 anos após a Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, uma menina sobrevivente de um incêndio que teve numa igreja, ela escreve um livro contando como ela sobreviveu. E assim, a Alemanha não ia condenar todas as pessoas que trabalharam com o ditador, né? Para não citar o nome dele, você já entendeu, do bigodinho. E simplesmente, para condenar alguns, para mostrar que o governo atual estava fazendo justiça, ela pega as 5 pessoas citadas no livro e faz esse julgamento para poder conversar com elas ali e condenar algumas delas. Essas 5 pessoas eram 5 mulheres que eram carrascas dessas jovens ali no Holocausto. Bom, Hannah teve a oportunidade na sua empresa lá no bonde de ser promovida e ela não quis. Então ela saiu da cidade e aceitou um emprego na SS junto com o Terceiro Reich ali. Ali ela tinha obrigações a cumprir, coisas a fazer. Nesse incêndio, especificamente no meio da guerra, tinha 300 pessoas dentro da igreja e a igreja entrou em incêndio. E elas 5 tiveram que tomar uma decisão. Se abrisse a porta para salvar as pessoas que estavam lá dentro, elas poderiam ser mortas e fuziladas justamente pelos soldados, se algum aparecesse, mas parece que eles tinham fugido. Se elas abrissem a porta, as pessoas que estavam lá dentro poderiam também matá-las, porque elas eram as carrascas. E se elas deixassem morrer, elas também seriam discriminadas. Então elas fizeram um relatório ali, contando a decisão que elas tiveram que tomar, mas por força da obrigação. E o juiz as questiona, né, essa atitude. É engraçado que a Hannah é muito sábia, porque ela escuta a história dos livros que o Michael contava para ela. Ela fala assim: juiz, o que você faria no meu lugar? Essa pergunta aparece no filme, mas não faz um impacto, mas no livro faz um impacto muito maior, porque o juiz ele tenta responder em defesa da Hannah, inclusive, porque, de fato, ela estava numa situação de cheque, ela não tinha muito o que ela podia fazer, e o que ela fizesse ia contra a vida dela, e a decisão que ela tomou era a vida de 300 contra a vida dela. É uma decisão um pouco difícil, um pouco moral de se tomar, e eu já vou citar qual que é a reação do Michael sobre isso. Mas, enfim, o Michael entende por que ela foi embora, por que ela teve que sair de casa, mas ainda assim ele não aceita, ele está com o coração fechado, o coração muito frio sobre esse tipo de assunto, mas ele simplesmente está lá assistindo como se fosse um aluno. Mas ele entende um detalhe, porque esse relatório foi acusado que a Hannah que escreveu, e ele cata a ficha ali que a Hannah é analfabeta. Isso é um plot twist na série, no livro. Quando você entende que a Hannah é analfabeta, ela não pode ter escrito aquela carta, e é por isso que o Michael lia os livros para ela, e no livro, no filme ficou muito bom como revela essa informação. Então ele vai conversar com o pai dele. O pai dele é muito sábio, né? Solta uma frase épica aqui, eu vou deixar essa frase no short, mas o pensamento dessa frase é que você tem que fazer o certo, independente do sentimento que você tem com aquela pessoa. Porque o certo para aquela pessoa pode não ser o certo para todos, porque pessoas morreram. Mas o certo era ele simplesmente falar com o juiz para libertar, para mostrar que a Hannah não tinha essa culpa. E como ele ia fazer isso? Todos os dias, no final, toda vez que tinha um julgamento, no final o juiz ia até eles, que eles estavam em processo de aprendizado, perguntar: vocês aprenderam, vocês gostaram e tal. Então ali ele tinha um momento para contar para o juiz: aquela fulana lá, ela é analfabeta, não tinha como ela ser, porque ele tinha essa informação. Só que para ele tomar essa decisão, o pai dele aconselhou ele que ele fizesse. Ele ainda estava com o conceito moral de ter sido abandonado pela Hannah e da Hannah ser uma assassina do Holocausto. Então ele não sabia se podia dar essa informação para soltá-la. Ou seja, ele se sentiu no direito, no poder de libertar ou de prender a Hannah, uma pessoa que amou, mas uma pessoa que simplesmente o abandonou e o feriu. Mas para não tomar essa decisão somente por emoção, ele resolve visitar campos de concentração. No filme mostra ele passando ali por alguns campos, mas não explica muito bem. Então você entende qual a motivação dele naqueles campos de concentração. Inclusive, num desses campos, ele encontra um dos soldados que eram responsáveis pelo pelotão de fuzilamento. E ele também se sente culpado por isso. Mas no caso, a Hannah que é a réu e é a Hannah que ele pode salvar. Ele simplesmente toma a decisão, no filme mostra ele indo lá visitar, lá que não tem, ele toma a decisão de não conversar com o juiz, de que ela merece cumprir pena pelos crimes que ela cometeu. Essa é a decisão dele, pronto, acabou. Quando ele deixa de se manifestar, não seguindo a recomendação do pai, Hannah então é culpada da prisão perpétua. Acaba aqui a segunda parte do livro. A terceira e última parte tem 12 capítulos, é bem curtinha, mostra que ele casou com Gertrude. Gertrude era uma outra estudante de direito, ela se tornou juiz, ela evoluiu na carreira, ele não conseguiu evoluir na carreira, nenhum casamento dele deu certo,
justamente porque ele casou com a Gertrude, porque a Gertrude estava grávida da Júlia, ele teve que casar com ela, ficou 5 anos com ela, mas divorciou, e os casamentos não dão certo porque ele não consegue esquecer da Hannah. Ele se relaciona com novas mulheres, conta para algumas delas, no filme mostra que ele só conta lá no final, ele conta para algumas delas e elas não estão nem aí, ele diz que as mulheres não se importam com os sentimentos dele, mas ele não consegue manter um relacionamento estável porque ele continua pensando na Hannah. Passa-se 8 anos que a Hannah está presa, ele não conseguindo se relacionar com ninguém, lembra de quando ele ia para ela, ele começa a ler alguns livros em voz alta para lembrar dela, e resolve gravar em fitas e mandar no presídio onde ela está, como forma ali de recordação, para fazer alguma coisa. E a Hannah, muito sábia, pega um livro na biblioteca, igual mostra no filme, ficou bem legal, e ela ouve a história narrada e aprende a ler, enviando cartas para ele. Ela fica presa e recebendo cartas de 8 anos de prisão até 18 anos de prisão. No filme não mostra esse tempo, parece curto rápido, mas foram 18 anos que ela ficou presa. E o Mitchell ficou mandando para ela, eu chamo de Mitchell, né, o Michael. Enfim, a pronúncia é você que manda. 10 anos fazendo isso, mandando audiolivro para ela. E ela mandando cartas para ele e ele sem resposta. Ele nunca respondeu uma carta dela. Essa parte é de ferir o coração porque mostra como o Michael ainda está ferido, como o Michael ainda está sentindo dor por ter sido abandonado. Olha só que engraçado, tem um amor, o coração partido. Um dado dia, a diretora da prisão liga para ele e fala, olha, ela recebeu um indulto, ela recebeu uma permissão, porque ficou constatado então que ela não tinha tanta culpa e tal, enfim, ela vai ser solta. E o mundo mudou, são quase 20 anos que ela está fora do mundo, o mundo está diferente, ela precisa se socializar. Então você é o único que escreve para ela, a gente está pedindo então para que você possa aceitá-la na sua vida e tal, você ajuda ela. No filme ficou um negócio muito frio, ele alugando um apartamento, ele arrumando um emprego na alfaiataria, de fato ele arruma um emprego na alfaiataria para ela, só que ele arruma um apartamento dele para receber ela aqui no livro. Ele vai fazer uma visita para ela e essa visita acontece 25 anos após a última vez que eles estavam juntos. Então você que é bom de matemática, 15 mais 25, ele tem 40, e ela agora está com 61 anos de idade, mostra ela mais idosa mesmo, mostra ela mais assim, no final da carreira, no final da vida. E olha só que engraçado, o livro tira um capítulo inteiro para descrever o momento que eles se encontram. Descreve o cheiro, descreve o cabelo, descreve o ambiente, descreve o seio dela, a bunda, a nádega, as pernas, tudo ele vai descrever e tudo ele vai observar. E ele se excita lembrando dela. Cara, essa parte é emocionante, porque ela passou, assim, boa parte da vida preocupada com a diferença de idade. E ela com 61, ele com 40, ele ainda se emociona, ainda fica emocionado, tanto no coração como sexual. E ele lembra que ainda ama a Hannah Schmidt. Essa parte é muito bonita, a gente fica com o coração quentinho, assim, um coração gostoso, sabe? Pela paixão e tal. E aí, eu deixei marcado aqui, porque quando acaba o capítulo 9, vai começar o 10. Ele tá apaixonado, 40 anos. Estou tentando fazer com que você sinta o que eu senti. Olha como é que começa o tópico frasal do capítulo 10. Na manhã seguinte, Hannah estava morta. Ela tinha se enforcado ao amanhecer. Cara, eu leio conversando com o livro. Eu não sei o que você faz. Eu converso com os livros. Eu falo assim, não, como assim? Por quê? Eu fiquei um tempão que, tô com como? A minha filha abriu a porta do quarto. Aqui, pai, tá acontecendo alguma coisa? Tá, ela se matou. Foi doído pra mim ver que ela tinha morrido depois de tudo que aconteceu. Como assim? Por quê? Bom, essa conclusão é nossa, ou no caso minha que estou gravando esse vídeo. Imagino que ela se matou pela culpa que ela ainda tinha do que aconteceu no celeiro, na igreja, e ela não queria voltar para a sociedade dessa forma, mesmo tendo agora um lar, um trabalho, uma vida, o amor da sua vida. Ela não queria conviver com essa culpa de ser uma nazista, de ser uma assassina, de se sentir assim. O filme fica muito doído porque mostra o Michael quase que acusando ela, o Michael quase que ele não toca nela, o Michael fica com nojo dela, aqui não é assim, aqui é muito mais caloroso. Enfim, né, ele recebe um testamento dela, ela deixou 7.000 marcos na sua conta bancária, que dá mais ou menos 23 mil reais, se você pegou dos 70 lá atrás, você já fez a conta rápida aqui. E ela deixou essa herança para aquela menina que sobreviveu, que tinha escrito o livro lá, que foi justamente por causa dela que ela foi denunciada. E aquela menina já está abastada, já está bem, nos Estados Unidos, Nova York. Ela fala, não quero não. Tem um diálogo muito bom, o diálogo do livro ficou muito melhor que o diálogo do livro. Perdão, o diálogo do filme do Michael com a menina ficou muito melhor que o diálogo do livro. E simplesmente ele resolve doar para a instituição de analfabetos, né, para alfabetização de idosos. E ele ainda se sente um pouco culpado pela morte da Hannah, e por se sentir culpado que ele escreve esse livro. Olha que engraçado. É quase que quebrando a quarta parede, né? A gente sabe que é uma ficção científica, eu até pesquisei e falei assim, caramba, é fatos reais? Não, não é. É ficção científica, mas o autor deixa esse gostinho, né? A gente imaginar que de fato aconteceu de verdade. E ele fala que para livrar-se dessa culpa, ele escreveu esse livro.
para se sentir um pouco menos culpado com a morte dela e com a acusação dela e justamente com o julgamento dela, ele pede para que a associação que ele doou faça uma homenagem para ela, dizendo que foi ela que doou esse dinheiro. Ele pega essa homenagem e vai no túmulo dela, é o último parágrafo do livro, deixar lá na lápide dela o agradecimento daquela instituição ao dinheiro que ela doou. Um livro gostoso, um livro assim que me lembrou muito do romance do George Orwell aqui, um romance impossível, um romance que não tem como acontecer. O final desse livro também é doído pra caramba. Nossa, esse livro aqui é doido. Mas esse aqui, eu achei que depois de velhos ali, eles poderiam estar juntos, assim, sei lá, ele voltar a evoluir na sua carreira no ramo do direito, né, ali será o juiz, porque ele até professor do direito, da história do direito ele se tornou, porque ele não consegue parar em emprego nenhum, porque ele não para de pensar na mulher. É uma história gostosa, é uma história triste, um final triste, mas é uma história gostosa de se ler. Eu recomendo você fazer o que eu fiz, leia o livro, depois veja o filme, é muito gostoso esse comparativo. Mais uma vez agradeço a Manuela me indica livros maravilhosos, ela me indicou o Queijo e os Vermes, que são um livro que eu nunca pensei em ler, ela é professora de história, então esse livro é maravilhoso. Ela me indicou A Biblioteca da Meia-Noite, um livro de dimensões ali, de realidade, tem ele aqui na nossa biblioteca, nós já lemos ele aqui, vou deixar no card para você, leia esse livro aqui. Biblioteca da Meia-Noite, muito bom. E agora esse, O Leitor, muito obrigado, foi um presentaço aí de Natal, de Amigo Oculto dos Livros, e vamos lá para mais livros, né? Gostei de ler esse aqui, muito obrigado por mais essa leitura, e até a próxima.